Fala, povo doido! Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui no YouTube. O nosso vídeo de hoje vai ser sobre o maior sucesso, o maior programa original da TV Cultura. Estou falando de Castelo Rá-Tim-Bum. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, hein? É importante! Não esquece de comentar e, se possível, compartilhar, porque você não sabe o quanto isso ajuda o nosso trabalho. Segue também a gente lá nas nossas redes sociais. O canal Novidades Antigas tem Insta e Face. E agora, sem mais delongas, Dedé, Monster, solta a vinheta. Muito bem, povo doido. Quem acompanha a cultura nos anos 90 sabe que ela nos brindou com várias séries maravilhosas, como por exemplo, Anos Incríveis, Mundo da Lua, O Teatro dos Contos de Fada, Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob e por aí vai. Teve o Cocoricó também. E, enfim, teve vários. Mas nenhuma fez tanto barulho quanto Castelo Rá-Tim-Bum. Se você é ali dos anos 90, sabe muito bem qual é a sensação de ir para a sala jantar das 7 às 7h30 assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo Rá-Tim-Bum, para vocês terem uma ideia, foi a produção original mais cara da história da TV Cultura. Na época, a gente está falando ali do início dos anos 90, chegou a custar 12 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, convertido em cruzeiro, que era a moeda na época, custou 16 bilhões de cruzeiro. Para quem não sabe e não é informado, o cruzeiro era a moeda no Brasil antes do Plano Real. Se você não sabe o que é o Plano Real, vai estudar história! Preguiçoso! A série educativa do Castelo Rá-Tim-Bum foi ao ar no dia 9 de maio de 1994 e saiu do ar, teve seu último episódio apresentado no dia 24 de dezembro de 1997, véspera de Natal. Mas é claro que depois de 1997 ela ficou sendo reprisada em vários horários diferentes dentro da grade de programação da TV Cultura. Castelo Rá-Tim-Bum tem um total de 90 episódios e um episódio especial chamado Hora de Dormir, que foi apresentado poucas vezes na televisão brasileira. O idealizador e criador da série é o Flávio de Souza. O Flávio de Souza, inclusive, foi o criador daquela famosa série também da TV Cultura chamada Mundo da Lua. E o diretor de Castelo Rá-Tim-Bum era o Karl Hamburger. Eu sempre achei esse nome muito louco, Hamburger. Vale a pena lembrar que Castelo Rá-Tim-Bum foi o programa de maior audiência da TV Cultura e na época, no horário em que era exibido, das 7 às 7h30, chegou a bater a Globo e o SBT. E aí vem um dado curioso, o programa inicialmente foi feito para agradar as crianças de 3 a 8 anos de idade. Só que quando foi pro ar, o programa agradou crianças de 3 a 16 anos na época. Um baita sucesso. Uma outra curiosidade envolvendo o título de Castelo Rá-Tim-Bum é que inicialmente o programa se chamaria Castelo do Dr. Vitor ou Castelo Encantado. Ainda bem que mudaram para Castelo Rá-Tim-Bum, né? Gente, o enredo de Castelo Rá-Tim-Bum é super simples. O personagem principal, que é o Nino, que é um menino de 300 anos, tá de saco cheio de não ter com quem brincar dentro do castelo. Eu não sei como, porque aquele castelo parece um albergue de tanta criatura vivendo lá. Mas enfim, ele tá entediado, tá de saco cheio. Vale lembrar que o Nino, ele é um aprendiz de feiticeiro, então ele consegue fazer umas magiquinhas. E aí o que ele faz? Utilizando magia, ele atrai 3 crianças que estão saindo da escola pro castelo, vira amigo delas e elas começam a frequentar o castelo diariamente. O castelo, gente, fica em algum lugar da cidade de São Paulo, rodeado por uma praça enorme. O castelo, inclusive, possui vários ambientes. A portaria, ou porta principal, era o principal acesso para o castelo. Se tem outros, inclusive, também nunca foram mostrados. Mas ali é onde aparecia o porteiro com uma charada e você só conseguia entrar no castelo se você resolvesse a charada. Hoje, por exemplo, Pipo, a senha é... jogar bola. Jogar bola? Com que bola? Assim que você entra, você cai no hall do castelo. É no hall que a gente tem o relógio,
uma porrada de quadro na parede, a fonte, e é através do hall que você tem acesso a outros cômodos. No centro desse hall, você tem a árvore onde vive a Celeste, os passarinhos, tem também o lustre do castelo, onde vivem as fadas Lana e Lara. Existe um sofá circular, que eu sempre achei muito louco, e é no hall também que você tem acesso aos andares superiores do castelo através da escada. Uma das portas do hall do castelo dá para a cozinha. A cozinha, ela tem um armário gigantesco, bem doidão assim. Na cozinha também os bancos, eles saem do chão, então é como se eles fossem parte do piso e eles sobem. E também é da cozinha que você tem acesso ao jardim dos fundos do castelo, que é um jardim bem pequenininho que é mostrado em alguns episódios. Através do hall também, nós conseguimos chegar na sala da lareira, na sala de música ou na biblioteca, onde vive o gato pintado e o seu livro de poesias. Na biblioteca existe um elevador secreto que leva para os porões do castelo, que é onde fica a oficina do Dr. Victor. É interessante porque na oficina existe um acesso que é uma escada, imagino eu, mas que nunca foi mostrado na série. Ela já foi citada, mas nunca foi mostrada. Ainda no hall, atrás da árvore onde vive a Celeste, tem um banco. Esse banco, ele é uma passagem secreta para o quarto do Nino. Se você aperta um soldadinho de chumbo que tem no lado esquerdo, esse banco gira e o quarto do Nino ele fica ali embaixo da escada e ao lado da cozinha. Bom, gente, os andares superiores nunca foram muito explorados na série. A gente sabe que no topo da torre do castelo é o quarto da bruxa Morgana, onde ela vive com a Adelaide. Presume-se que existam outros quartos no andar superior, um para o próprio Dr. Victor, que é o dono do castelo, e outro para receber convidados, que geralmente ele recebia ao longo da série. Mas nunca foi mostrado, nunca foi explorado, infelizmente. Existe também os encanamentos do castelo, que é onde vive o Mal e o Godofredo, vulgo Godot. Gente, uma coisa que eu sempre pensei quando eu era criança é que se o castelo fica em São Paulo, como é que ninguém conseguia ver esse castelo? E aí o que eu pensava na época? Que talvez pudesse existir alguma magia em volta do castelo e só algumas poucas pessoas, alguns poucos escolhidos, conseguiam ver através dessa magia de proteção. Eu acho que faz sentido. Deixa aí nos comentários o que você acha. O ator Cássio Scapin interpretava o Nino, que se chamava Antonino Stradivarius Victorius II. O Nino é o protagonista da série, ele tem 300 anos, é aprendiz de feiticeiro, sobrinho do Dr. Victor e sobrinho neto da Morgana. Ele tá morando no castelo porque ele é meio que um aprendiz do Dr. Victor, que é um baita feiticeiro. Os pais do Nino deixaram ele lá para aprender magia e foram fazer uma excursão junto com os irmãos dele no espaço sideral. O ator Sérgio Manberti interpretava o Dr. Victor, que se chamava Dr. Victor Astrobaldo Stradivarius Victorius I. O Dr. Victor tem 3.000 anos, ele é um grande feiticeiro e também um grande inventor. Ele é o dono do castelo e ele que construiu praticamente tudo que é mecânico dentro do castelo. Ele também é sobrinho da Morgana. E é ele que está ensinando o Nino, né, as técnicas da feitiçaria. O principal bordão do Dr. Victor, quando ele está muito brabo, é a famosa frase raios e trovões. Raios e trovões! A atriz Rosi Campos interpretava a bruxa Morgana. Bruxa não, feiticeira. Que o nome da Morgana era Ana Morgana Maria Gioconda Teresa, Cecília, Luísa, Astrobaldo, Demétrio, Fonseca, Stradivarius, Victorius. Ou, como eu falei no começo, só Morgana. Ela é tia do Dr. Victor, é uma feiticeira mega poderosa, tem 6.000 anos de idade e a participação dela na série era contar histórias junto com a mascote dela, a Adelaide. Os atores Luciano Amaral, que era protagonista lá no Mundo da Lua, vivia o Pedro. A Cíntia Raquel vivia a Biba e o Fred Allan vivia o Zequinha, aquelas 3 crianças que foram atraídas para o castelo através da magia do Nino e que se tornaram os melhores amigos dele.
O ator Pascoal da Conceição vivia o Dr. Pompeu Pompilho Pomposo, vulgo Dr. Abobrinha, apelido inclusive que o personagem detestava na série. O objetivo do Dr. Abobrinha, como vilão de Castelo Rá-Tim-Bum, era tentar comprar o castelo a qualquer custo para demolir o castelo e no lugar construir um prédio de 100 andares. O Dr. Abobrinha vive se disfarçando para tentar enganar todo mundo e assim conseguir fazer com que alguém assine o documento de compra e venda do castelo. O bordão dele é a famosa frase: "Este castelo ainda será meu", que era doido. Meu nome é Dr. Pompeu Pompilho Pomposo. E esse castelo ainda será meu. O Dr. Abobrinha até chega a conseguir comprar o castelo no último episódio que foi ao ar. Mas aí ele meio que se arrepende e devolve o castelo para as mãos do Dr. Vitor, mas no final do episódio ele solta aquela famosa frase. Em um dos episódios, ele também vive o Dr. Berinjela, que era primo do Dr. Abobrinha. Inclusive, gente, tem 3 curiosidades envolvendo o ator Pascoal da Conceição. A primeira curiosidade é que inicialmente ele teria feito o teste para o papel do Dr. Vitor. A segunda é que quando ele consegue o papel de Dr. Abobrinha, ele estava envolvido numa peça de teatro onde ele estava careca, e aí o pessoal da produção pediu para ele manter, porque facilitava na hora dele usar as perucas dos disfarces. E a terceira e mais bizarra é que uma vez o ator Pascoal da Conceição estava na rua e ele ia ser assaltado. Só que de repente o assaltante reconheceu ele. Reconheceu que ele era o ator que tinha feito o Dr. Abobrinha. Na hora, o assaltante cancelou o assalto, devolveu as coisas para ele e agradeceu porque, segundo o assaltante, o Dr. Abobrinha foi o grande ídolo na infância do rapaz e fez com que ele optasse pela opção de ladrão. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vai vendo, né? São Paulo não é pros fracos não, hein, meu filho? A atriz Angela Dipp vivia a Penélope, que era uma repórter que se vestia toda de rosa. Ela tinha um jornal na televisão e geralmente ela aparecia no castelo procurando algum furo de reportagem ou simplesmente ia fazer uma visita. No decorrer da série, a Penélope se casa com Ulisses, que também é um cara todo vestido de rosa, e eles têm uma filha, que ela chama de Nina, em homenagem ao Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, que era super amigo dela. E aí eu deixo mais uma pergunta no ar aqui pra vocês. Será que essa filha da Penélope do Ulisses, chamada Nina, é aquela mesma Nina que aparecia no programa Rá-Tim-Bum? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários pra gente saber. Inclusive aqui vai uma fofoca, hein? O Nino tinha uma queda pela Penélope. A Penélope também morria de medo do ratinho do castelo. Existem 2 curiosidades envolvendo a personagem Penélope do castelo. A primeira tá no nome. Penélope era a esposa de Ulisses lá na mitologia grega. Não à toa na série ela casa com Ulisses. E o figurino dela foi inspirado na Penélope Charmosa, personagem da Hanna-Barbera. A Patrícia Gaspar vivia a Caipora, que é um personagem do folclore brasileiro, e ela pintava no castelo sempre que alguém assoviava. Ela também vivia contando histórias sobre 2 índiozinhos, o Poranga e o Purunga, vivido pelos atores Jonathan Martins e Luanda Silva Ferreira. Essas histórias sempre envolviam o folclore e a natureza brasileira. O ator Wagner Bello vivia o Etevaldo, um extraterrestre que de vez em quando baixava lá no castelo. A gente descobre, inclusive, no 2º episódio, que ele era um velho conhecido do Dr. Vitor. Uma curiosidade trágica envolvendo o personagem Etevaldo. O ator Wagner Bello, ele era portador do vírus HIV, o vírus da AIDS. Ele acabou falecendo, faltando gravar um episódio envolvendo o personagem Etevaldo. E aí, para suprir isso, eles criaram a personagem Etcétera, que era a irmã mais nova do Etevaldo, que aparece só em um episódio, vivida pela atriz Xiomara Schroeder. Eu acho que é assim que pronuncia. No final desse episódio, onde a Etcétera aparece, eles fazem meio que uma homenagem ao ator no final do episódio, quando o Etevaldo manda uma carta pro Nino. Na época ali ninguém entendeu, porque a gente não tinha internet, mas hoje, sabendo desse contexto, ficou uma homenagem bem legal. O ator Eduardo Silva
vivia o Bongo, que era um entregador de pizza super alto astral, que aparecia de vez em quando no castelo, e ele se cagava de medo da Morgana. O Flávio de Souza, criador do Castelo Rá-Tim-Bum, vivia o personagem Tíbio, e o Henrique Strotter vivia o Perônio, que eram irmãos gêmeos e gênios. Eles eram cientistas, trabalhavam com o Dr. Vitor, e eles tinham um bichinho de estimação chamado Tatatossauro, que nunca foi mostrado na série. Ele ficava atrás de uma cortininha. Vale a pena citar que os personagens Tíbio e Perônio, eles foram inspirados nos personagens do Pom e do Pom, os policiais das aventuras de Tintim. O Marcelo Taz vivia o Telekid, que era um rapaz virtual que sempre aparecia para responder os porquês do Zequinha na série. Por que o senhor muda de cor? É porque sim, Zequinha! Porque sim não é resposta. A atriz Fabiana Prado vivia a fadinha Lana. E a atriz Teresa Taide vivia a Lara, as duas fadinhas irmãs que moravam no lustre do castelo. As atrizes Dilma Souza e Cissa Meireles viviam as Patativas, as passarinhas que moravam junto com o João de Barro na árvore do castelo. Uma curiosidade fake aí da internet é que a jornalista Sandra Nemberg seria uma das Patativas, mas isso é mentira! Ela nunca fez parte do elenco de Castelo Rá-Tim-Bum. Vamos voltar pra cá e... Que deselegante. Total. Uma outra coisa interessante é que o João de Barro, em cada episódio, ele era vivido por um músico diferente. Porque aquele João de Barro tocava todos os instrumentos possíveis, um a cada episódio. Então não tinha como ser uma pessoa só, né? O Álvaro Petersen Jr. fazia as vozes da Celeste e do Godofredo. O Fernando Gomes fazia as vozes do Gato Pintado, do Relógio e do Furabolo. O Cláudio Schachmat fazia as vozes do Mal e do Porteiro. O Luciano Otani era a voz da Adelaide. O Theo Werneck e o Gerson de Abreu faziam o Tap e o Flap, as botas vivas que eram metidas a fazer rap, meu irmão. O Marcos Magalhães é o responsável pela animação do Ratinho. Aquele mesmo que tomava banho, recolhia o lixo, limpava tudo e fazia aquele monte de delírio. E o João Ferreira fazia o Livro Falante e o Girassol Carnívoro do Castelo. Existiam personagens que apareciam só uma vez ou poucas vezes ao longo dos episódios do Castelo. Como, por exemplo, o Saci, o Mágico e a Coelha Ofélia, Leia a Geleia, que eu não sei bem se era um personagem, mas enfim. O Lobo Mau, as Três Bruxas de Contos de Fadas, Naná, a Babá, que era vivida pela atriz Eliana Fonseca, o Cupido, Zula, a Menina Azul, que era vivida pela Júlia Tavares, a prima do Nino, Eduardina, ou só Dina, que era vivida pela Dani Bloch, o Dr. Vitor Criança, a Mariana e o Neneco, o Gênio Surdo, o Almirante Costa, o Gloob e a Gloob, os dois peixinhos do programa Gloob Gloob. Olha o crossover da TV Cultura aí, hein? Leonardo da Vinci e, claro, o Dr. Aldebaran. Não podemos nos esquecer de alguns quadros que faziam parte do programa, como a Caixa de Música, os personagens da Lareira, a Pianola, o Circo e quadros musicais como Lava uma mão, lava outra. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão. Eu vou mostrar para a moçada como se faz. Tinha esse também. Eu vou mostrar para a moçada bem devagar como se faz aquela pipa que vai voar. E nessa folha amarelinha que foi cortada, a vareta bem certinha vai ser colada. A Caixa Preta, o Ratinho, músicas do mundo todo e o show da Dedolândia. Castelo foi exibido em 17 países diferentes, ganhou 2 prêmios de melhor série infantil e 1 prêmio de melhor disco infantil. Foi lançado também uma série de livros onde contavam as origens de cada personagem do castelo. Um álbum musical também foi lançado com 18 faixas e elas chegaram até a aparecer dentro de alguns episódios, mas principalmente nos intervalos comerciais da TV Cultura. Em 1997 foi lançado um jogo para Master System do Castelo Rá-Tim-Bum, onde você jogava ou com o Pedro ou com a Biba para poder terminar o jogo.
Foram lançadas também fitas de vídeo contendo alguns episódios da série. E tinha um brinquedo de montar chamado Cria e Monte, se eu não me engano, que trazia os personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, assim como o próprio castelo para ser montado. Teve também uma série de gibis do Castelo Rá-Tim-Bum, lá em 97, e ela teve um total de 20 volumes. Eu tinha esses gibis, só que aí, num determinado momento da minha vida, eu entreguei eles para minha irmã mais nova, que era super fã de Castelo Rá-Tim-Bum, e eu acho que ela enfiou... Se arrependimento matasse, eu tava morto. Quem é que já teve uma dessas coisas aí do Castelo Rá-Tim-Bum? Deixa aí nos comentários, hein? Em 1999, chegou nos cinemas Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Do elenco original da série, a gente só tinha o Dr. Vitor e a Morgana, todos os outros personagens eram diferentes. A direção era do Karl Hamburger, que também tinha dirigido a série. E na história do filme, o Nino ainda é uma criança, ou seja, dá a entender que os eventos do filme aconteceram antes da série. Gente, eu fui no cinema assistir esse filme e achei uma grande porcaria. Talvez se eu assistir hoje de novo eu mude de ideia, mas a lembrança que eu tenho desse filme é horrorosa. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Um show musical também foi produzido em 1997, envolvendo o Nino, o Pedro, a Biba e o Zequinha. E eu confesso pra vocês que eu assisti esse show musical e achei bem tosco, bem ruizinho. Houveram 7 peças diferentes de teatro ao longo dos anos, envolvendo os personagens de Castelo Rá-Tim-Bum, principalmente a Morgana. Ao longo dos anos também houveram 3 exposições envolvendo o Castelo Rá-Tim-Bum. A primeira foi em 2014 no MIS, Museu da Imagem e do Som. A segunda aconteceu em 2017, no Memorial da América Latina, e essa contava com uma réplica da fachada externa do castelo. Essa inclusive eu fui, hein? E a terceira exposição foi em 2018, dentro de um shopping na cidade de Campinas. Gente, o meu contato com o Castelo Rá-Tim-Bum, ele começou de uma maneira inusitada. Eu lembro que uma vez o meu pai estava assistindo televisão comigo, e a gente estava assistindo Cultura, e a Cultura mostrou um programa que trazia os bastidores do Castelo Rá-Tim-Bum, que era um programa que iria estrear, ou seja, não estava no ar ainda. E aí aquilo empolgou muito eu e meu pai para assistir. Na estreia de Castelo Rá-Tim-Bum, em 94, eu e a minha irmã estávamos jantando e assistimos o primeiro programa exibido na TV Cultura. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Olha aqui, povo doido, não esquece que a gente está sorteando a fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco em DVD. Dublagem da Manchete. Ó, biscoito fino pra vocês, hein? Só que é o seguinte, vocês não estão ajudando a gente. Precisamos chegar em 1000 inscritos para fazer esse sorteio. E a gente tá longe disso. Faz o seguinte, divulga para todo mundo esse vídeo aqui, faz todo mundo se inscrever, porque a gente quer fazer vários sorteios, mas para fazer outros tem que terminar esse. Então, ó, se inscreve no canal, quando chegar a 1000 inscritos o sorteio vai rolar. Não esquece de também se inscrever na rede social, porque senão eu não sei quem você é e não vai ter pra quem sortear. A gente conta com vocês, hein? É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. E se você gostou, já sabe, né? Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar ligado nos nossos próximos vídeos, hein? Aproveita, ô preguiçoso, e comenta aqui no YouTube ou lá nas nossas redes sociais qual tema você quer para os nossos futuros vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso deste canal. Beleza? Fui.